sempre uma alegria estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. O louvor, ele expressa o sentimento que nós temos de um lugar que Jesus preparou para os seus remidos. É a grande bênção que nós temos. É aquilo que Deus tem operado no meio da sua igreja, trazendo para nós esse sentimento de alegria. Enquanto o mundo, a tristeza, a dor, na presença do Senhor, a alegria, júbilo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus amados, o tema dessa noite, ela se encontra em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. E o tema são as consequências da queda. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso número 1. Amém? Está sendo projetado. Eu vou usar aqui a NVI para ficar igual. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amém? Podemos tentar, irmãos? Meus amados, hoje nós vamos falar um pouquinho das consequências da queda. E o livro de Gênesis, ele traz para nós informações preciosas. Para nós, servos de Deus, ela traz a revelação de Deus, o cuidado de Deus para com o homem. De como, de uma forma tão maravilhosa, Deus, ele, através da sua palavra, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os mares, as estrelas. E isso para nós é uma grande bênção, porque tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor foi obra criadora de Deus. O texto em Gênesis também, ele fala da criação do homem, de como Deus, ele cria o homem, não conforme aquilo mas conforme a sua vontade. Há um texto que diz que o homem foi criado conforme a semelhança de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Fala também da oportunidade que Deus dá ao homem, do lugar que Deus preparou para o homem. Então, Gênesis traz uma riqueza de informações para nós. E isso para nós, meus amados, é algo muito maravilhoso, porque a nossa fé, ela não está atrelada às condições da ciência, da razão humana, mas a nossa fé, ela está atrelada àquilo que a palavra de Deus, ela tem nos ensinado. Então nós cremos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que a palavra do Senhor, ela é a verdade de Deus.
Ela é a verdade libertadora, ela é a verdade que traz ao homem o conhecimento da vontade de Deus para o homem. E se nós fôssemos resumir toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a conclusão que chegaríamos é que, se fosse resumir toda ela, o resumo seria o amor de Deus para com o homem. Este amor que é um amor incondicional, amor que ninguém pôde medir, mas é o amor de Deus para com as nossas vidas. Então, o resumo de Gênesis é exatamente isso, fala da história da humanidade, a história de um povo, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, de como Deus preparou todas as coisas para que o nosso Salvador viesse ao mundo conforme o seu projeto de vida. Mas também, meus amados, por outro lado, nós que temos a confiança no nosso coração, de crermos de todo o nosso coração que ela é verdade. Infelizmente, hoje, há uma linha de pensamento conhecido como liberais, são os teólogos liberais. Eles querem de todas as formas contradizer aquilo que a palavra nos ensina. Os liberais, eles não conseguem compreender que Deus ele criou todas as coisas. Que Gênesis foi apenas uma lenda ou algo simbólico. Mas se Gênesis foi uma lenda, Adão não nasceu, não existiu Adão, não existiu Eva. O homem não entrou no pecado. Então, não precisava vir o Salvador. Então, esse contexto, meus amados, é algo literal para nós. Jesus falou sobre a genealogia, sobre Adão, sobre Eva, sobre a situação do casamento, divórcio. Paulo falou sobre isso. Então, enquanto o mundo é contrário àquilo que a palavra nos ensina, nós, como servos de Deus, nós queremos ficar com a Escritura Sagrada, que ela sim, ela não falha, ela é verdadeira, ela é fiel, louvado seja o nome do Senhor. É só para os irmãos compreender que existe essa linha de pensamento contrário à palavra. E eles tentam racionalizar a palavra para tentar argumentar pela razão que nada daquilo existiu. E confesso aos irmãos que é mais difícil ter fé naquilo que eles falam do que crer na verdadeira palavra de Deus. Os argumentos são muito falhos. Então, meus amados, nós ficamos com as Escrituras e elas mostram, nós começamos a entender o pecado original, a depravação total do homem. E quando o homem, meus amados, quando a palavra diz que o homem peca, esta relação com Deus, ela foi totalmente abalada. Quando o Senhor cria o homem, e nós sabemos muito bem que Deus cria o homem não para o sofrimento, não para morrer, mas Deus cria o homem para ser eterno. E quando o homem peca, a relação com Deus ela foi quebrada. Sabemos muito bem que todos nós fomos concebidos pelo pecado. O pecado, meus amados, é uma força destruidora, é uma doença. Podemos dizer que é a maior tragédia da humanidade. Porque o pecado, ele nos afastou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E a própria Bíblia nos fala sobre isso, que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Então, meus amados, o pecado ele separou o homem de Deus, a tal ponto de que quando eles comeram ali do fruto, Adão se escondeu de Deus, porque a palavra diz que todos os dias, na viração da tarde, o Senhor visitava aquele lugar.
Eu fico imaginando, meus amados, eu fico imaginando como é maravilhoso ter a presença de Deus todos os dias naquele lugar. Que alegria, que contentamento, que algo tremendo acontecia naquele lugar, naquele jardim. E o homem rompeu pelo pecado. Ele rompeu essa comunhão que Deus tinha. Essa comunhão maravilhosa. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas também, meus amados, o pecado, ele traz conflitos. Porque o texto mostra claramente que houve conflitos ali, ciúmes, inveja, ódio, amargura, acusações. Os próprios filhos de Adão e Eva entraram em conflito. E houve o primeiro homicídio. Então o pecado, ele é destrutivo. Ele mata, ele destrói. Ele nos separa deste tão grande amor. O pecado também, meus amados, trouxe crise para o homem. O pacote do pecado trouxe um sentimento de culpa, complexo de inferioridade, traumas, crises. O pecado também, meus amados, separou o homem da natureza, porque Deus, quando constituiu todas as coisas, Ele colocou o homem para gerir, para cuidar, para ser o protetor da natureza. E quando o homem peca, cardos, abrolhos, espinhos, a terra começou a ser inimiga do homem. E as consequências nós sofremos até hoje. As consequências das crises naturais é consequência do homem, porque o homem, Deus criou o homem para cuidar, para regar a terra. Então o resultado, meus amados, disso são secas, severas, maremotos, terremotos. A terra está tremendo, a terra está com dores de parto. Mas o texto que nós lemos, ela fala exatamente deste momento. Por isso que o tema são as consequências da queda. O verso 1 diz que a serpente começou a dialogar com Eva naqueles dias. A serpente, ela inicia um diálogo, ela procura de alguma forma trazer dúvidas no coração de Eva. A intenção, do adversário é sempre confundir a mente do homem. Então a pergunta que o adversário faz ali é: olha, foi isso mesmo que Deus disse? Deus tinha falado com o homem, ali no verso 2, capítulo 2, verso 16, o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma ordem restrita de Deus. O diabo aqui, a serpente, o diabo, ele começa a questionar a ordem de Deus. Então a pergunta foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Meus amados, o adversário, ele é sutil nas suas palavras. Ele quer, de todas as formas, mudar os conceitos de Deus. E quando nós lemos aqui esse texto, nós vemos que ele tentou tirar o foco que era para Deus. E naquele momento, Eva tinha que se desviar daquela situação, mas ela se expôs. Então, muitas vezes, devemos nos afastar de qualquer circunstâncias contrárias que tentem colocar em dúvida aquilo que Deus nos falou. E é muito comum nos nossos dias, meus amados. Nós vivemos dias difíceis,
onde o pecado ele está muito próximo. Então, nós precisamos entender que o pecado ele nos afasta da palavra de Deus. O pecado ele começa pequenininho, mas ele depois se torna gigante. Muitas vezes, aquela situação que nós queremos, nos envolvemos e achamos que não tem nada a ver, quando no nosso coração existe essa palavra, não tem nada a ver, é isso mesmo. Isso é uma brecha, meus amados, que estamos dando, e isso pode ser um veneno mortal, porque o adversário, ele destila o seu veneno, ele quer aprisionar o nosso coração, ele quer mudar os conceitos de Deus. Então, quando ele fala desta forma, o questionamento do adversário ali era: olha, será que Deus falou desta forma mesmo? E isso já criou uma dúvida no coração de Eva. Quantas coisas muitas vezes você tem ouvido aí fora? Quantas coisas muitas vezes vêm no nosso coração? Quantos questionamentos? E muitas vezes o diabo ele tenta de alguma forma mudar os conceitos que Deus tem nos ensinado. Mas isso, meus amados, é uma investida de adversário. Então, meus amados, ali, ele tenta de alguma forma mudar os conceitos de Deus. Em segundo lugar, os nossos pais aqui caíram porque abriram a sua mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. Então, o adversário ele vem de alguma forma ridicularizar a palavra de Deus. Ele, podemos dizer que é o patrono dos hereges, ele é o chefe dos teólogos liberais, ele é o que ataca de todas as formas as Escrituras. E nós precisamos entender, meus amados, que precisamos estar atentos com relação a isso. Quando surge dúvidas no nosso coração com relação à palavra de Deus, nós abrimos uma janela para que o adversário ele penetre na nossa mente, no nosso coração e gere dúvidas. E isso pode trazer consequências inevitáveis. Então, o diabo abriu ali a possibilidade. O diabo estava dizendo claramente ali que Deus não tinha falado a verdade. E Deus tinha falado exatamente o que está escrito no verso 2, capítulo 16. Ele estava transformando a bondade de Deus em uma limitação cruel. Então ele estava dizendo: foi isso mesmo que Deus disse? Olha, não é isso não, tá? E no verso 2 e 3, Eva começa a dialogar com o adversário. E ela começa dizendo assim: respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí eu vou passar para os irmãos aqui. Foi isso que Deus disse? Eva, ela de alguma forma, ela acrescentou algo que Deus não tinha falado. Deus não falou. Deus falou que todas as árvores do jardim eles poderiam comer. E Eva falou: olha, da árvore que está no meio do jardim, ela não citou qual era a árvore, e isso foi quando o adversário ele entendeu isso, essa dúvida ela entrou no coração de Eva, e ela tenta corrigir e fala daquela forma, e ela fala que Deus estava proibindo. Então, na verdade, Eva estava torcendo a palavra de Deus, colocando na boca de Deus aquilo que Deus não havia falado. E muitas coisas hoje, meus amados, acontecem nos nossos dias. Há situações que as pessoas estão falando, que falam em nome de Deus, e Deus não está falando nada.
não é de Deus, não pertence a Deus. A Bíblia, ela é enfática, meus amados, ela nos alerta que ela não tira nada, nem acrescenta nada, porque toda a Escritura de Deus, ela é inspirada. O próprio adversário, meus amados, ele tentou de alguma forma desvirtuar a palavra de Deus. Quando o adversário levou Jesus naquele momento onde ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, ele tentou Jesus pela palavra. Olha, se tu és filho de Deus, como diz as Escrituras, lança-te daqui, porque darás ordem aos teus anjos ao teu respeito para que não tropece teu pé em pedra. Então, meus amados, hoje nós vivemos, infelizmente, uma situação difícil. Nós precisamos entender que as consequências, muitas vezes, daquilo que o mundo oferece, as consequências do pecado, muitas vezes, elas entram nos lares, ela destrói casamentos, destrói famílias, está destruindo a sociedade. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos alertado, porque só a sua palavra ela é verdadeira e fiel, só nela encontramos a verdadeira paz e alegria para descansarmos na presença do Senhor. E o texto continua dizendo, no verso 4 e 5, a serpente disse, olha, certamente você não vai morrer. Meus amados, o pecado, ele é mentiroso. O pecado, ele é enganoso. O pecado, ele distorce a verdade. A serpente disse, olha, você não vai morrer. Certamente, quando ela falou isso, quando a serpente falou isso, você não vai morrer, isso gerou no coração de Eva um sentimento de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que Deus estava me enganando? Será que Deus não se enganou? Meus amados, Deus não se engana. Deus está operando cada dia nas nossas vidas. A serpente, meus amados, ela continua iludindo hoje homens e mulheres, dizendo que você não precisa de Deus, que você é autossuficiente para caminhar, que você pode viver a sua vida da forma que você quer, que as regras que o mundo coloca são boas, mas elas são contrárias àquilo que é a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer muito bem aquilo que Deus está fazendo, meus amados. Ainda hoje, muitos estão negando a palavra de Deus e indo para a ruína, para a própria perdição. Então, a primeira doutrina que foi negada naqueles dias ali foi o juízo. Porque Deus tinha falado, olha, se você comer da árvore da ciência do bem, você vai morrer. O adversário ali, ele negou que o homem morreria. Em sexto lugar, verso 6, nós vemos aqui que quando o texto fala, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. No verso 6, nós vemos aqui 4 verbos: ver, tomar, comer e dar. Esses verbos significam os passos da queda. Ela viu que era boa. Ela viu que era boa aos seus olhos. Quantas coisas, meus amados, nós vemos e achamos que aquilo trará benefício para a nossa vida. Quantas coisas nós queremos observar, achando que é bom, conforme a nossa razão, mas será que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela viu que era boa para comer, parecia agradável, gostosa aos olhos, desejável para o entendimento. Então, há um texto que diz assim, porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, meus amados, aquilo que motivou Eva naqueles dias e a consequência desse pecado é exatamente a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, muitas vezes o homem é tentado, e naqueles dias Eva alcançou, ou melhor, a serpente alcançou o seu propósito ali. Qual era o propósito ali? Era destruir, era quebrar a aliança que Deus tinha feito com o homem. Segundo o verbo, tomou. Ela viu, agora ela tomou aquele objeto, aquele fruto. Terceiro, ela comeu. Aqui Eva definitivamente quebrou o maior mandamento de Deus. Deus tinha falado: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva deu ao seu marido também, e os dois voluntariamente pecaram diante de Deus. Infelizmente, meus amados, a consequência do pecado ela é muito notável nos nossos dias. Os nossos pais, eles pecaram lá e nós somos consequências deste pecado. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem pecar sobre o pecado. Não querem falar que o pecado ele destrói as famílias. Hoje vivemos uma sociedade onde não se pode falar sobre isso, principalmente no meio evangélico. Não se prega sobre pecado, porque as pessoas não querem ser confrontadas. Elas querem viver no seu pecado, na sua mentira. Elas querem viver a sua vida conforme as suas regras, sem limites, conforme o seu prazer, a sua vontade. Mas será que é isso que Deus tem para a sua vida? Será que as consequências deste pecado, elas podem te levar a uma perdição? Elas podem levar o homem a morrer espiritualmente? E quando Eva prova ali daquele fruto, ela não morreu. E Adão, o que fez? Olha, se ela não morreu, Deus falou que ela ia morrer, não morreu, então eu vou comer também. E quando ele comeu os dois, o Senhor, o entendimento se abriu e eles fugiram da presença de Deus. Meus amados, o pecado ele é tão sujo que o homem não tem a condição alguma de se apresentar diante de Deus. O pecado ele destrói, ele tira a liberdade, ele promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado promete felicidade, mas ele traz desgraça. O pecado promete uma vida cheia de encantos, mas ela traz morte eterna. E quando eles provaram ali do fruto, eles fugiram da face de Deus. E Deus, quando se apresentou ali, falou: Adão, onde estás? Era apenas uma pergunta retórica, porque Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabia muito bem a condição e o que tinha acontecido naqueles dias. Então o pecado ele destrói, meus amados, ele destrói a vida, ele tem destruído hoje casamentos. Então muitas vezes Eva ali deu mais ouvidos à criatura do que ao Criador. Ela seguiu aquilo que estava no seu coração. Ela não se atentou para aquilo que estava acontecendo. O pecado, ele não é inofensivo, mas ele é maligno. É pior do que a pobreza, do que a morte, é pior do que perseguição. O pecado afasta o homem de Deus e o lança no inferno. O pecado vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar.
Ele vai te levar para mais longe do que você gostaria de ir. O pecado é uma fraude. Ela promete liberdade, mas escraviza. Ela promete vida, mas ela gera morte. O texto fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E como fazer, meus amados, para reverter essa situação? Diante da grandeza de Deus, Deus providencia o Cordeiro de Deus. E João fala sobre isso, João Batista, lá no Evangelho de João, quando se apresenta próximo a ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos hoje um escape, meus amados, porque fomos destituídos. O que está reservado para você e para mim era a morte eterna, era o juízo final, mas aprove a Deus providenciar, porque foi provisão de Deus para as nossas vidas. Ele providenciou o Cordeiro de Deus, que nos deu um vivo e novo caminho na sua presença. E hoje nós temos esta oportunidade, e nós devemos nos avaliar a cada dia. O que eu tenho ouvido, o que tem me feito mal, será que isso tem trago bênção para a minha vida? Como está meu casamento? Como está minha família? Como está eu como jovem? Nós precisamos nos autoavaliar todos os dias, meus amados, porque o pecado ele bate a porta. Nós precisamos estar libertos deste mal que assola a sociedade. A destruição veio sobre aquela família, mas hoje o Senhor quer nos dar livramento. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, meus amados, eu quero deixar um pensamento aqui, que ele resume muito bem aquilo que o Senhor, Ele realizou, Ele está realizando no nosso meio. E é um resumo que nós devemos avaliar no nosso coração. Devemos avaliar aquilo que Deus tem para nós. Há um texto que diz assim: porque se vivermos segundo a carne, vamos caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares o corpo, que é a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, se você negar a isso, certamente viverão. E é uma frase de Spurgeon que diz assim: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Então nós devemos refletir na nossa vida, meus amados. O projeto de Deus está em andamento. Como está a minha vida? O que eu preciso? As consequências, elas são inevitáveis, elas vêm sorrateiramente. E nós devemos orar para que Deus preserve a nossa família. Para que Deus liberte o nosso coração das correntes do mal que nos querem levar para o abismo do inferno. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias: Senhor, eu preciso de libertação, Senhor. Senhor, eu preciso mudar os meus conceitos como cristão, Senhor. Eu preciso me autoavaliar, Senhor, porque senão eu vou morrer para o pecado. Eu não posso morrer para o pecado. Eu preciso matar o pecado, senão o pecado me matará. É o grande desafio que nós temos nesses dias, meus amados. Você precisa entender que existe um mal, que existe um inferno,
que existe o diabo, o Satanás, ele está como um leão devorador tentando tragar as vidas. E hoje nós temos a oportunidade de aceitar esse Cristo para que Ele possa, de alguma maneira, mudar o nosso caminho e nos levar para as veredas da sua justiça. Que fique essa reflexão no nosso coração. A consequência, ela foi devagarzinho, entrando sorrateiramente, e houve uma destruição. Mas Deus tem te alertado, meu querido. Deus tem alertado nesta noite. Deus tem uma bênção para o seu coração, para o seu lar, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Para adorar o Senhor. Eu sou livre, sou livre. Glória a Jesus. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre. Para te adorar, glória a Jesus. Para te adorar, eu sou livre. Somos livres no Senhor. Sou livre. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Adorado Graças seja a o nome do Deus. Senhor. Você pode dizer nesta noite, você pode dizer que você é livre. Que seja uma verdade no nosso coração. O adversário não vai te levar para o inferno. Jesus te libertou. Nós precisamos desta graça abundante. Feche seus olhos.